Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Hoje, estreando aqui essa sala esse estúdio de podcast na Sky One. Tô com o Ricardo Brandão, que é fundador e CEO aqui da Sky One. Obrigado por me receber e seja bem-vindo ao seu estúdio de podcast, Ricardo. Muito prazer, eu falei que é a primeira vez que eu tô utilizando aqui, estreando no MVP, então é um prazer enorme. Honra tá te proporcionando este momento. Obrigado. Então, um grande bate-papo aqui. Boa, bacana. Cara, então, como a gente já estava aqui esquentando os tamborins aqui, conversando um pouquinho, acho que a ideia é a gente fazer uma atualização do que né, a Sky One levantou uma rodada significativa com a Advent no fim do ano passado. Agora a gente está chegando, então, 6 meses desse investimento, dessa série C que vocês fizeram. Cara, primeiro, como é que é esse sócio, né? Advent que, baita gestora, né? Foi muito, em grande parte, responsável pelo case da TOTUS, então, que é uma grande, que até o ponto, TOTUS até hoje é a principal empresa de software da América Latina, então não sei até se com a Advent vocês querem ultrapassar a TOTUS, né? Mas é um baita case e vocês estão com esses mesmos caras. Antes de falar de Sky One, como é que é ter um sócio desse porte, né? Como é que 6 meses depois, como é que tá caminhando, tá caminhando, o casamento tá bom, tá legal? Vocês estão felizes? Casamento, né? Estamos saindo da lua de mel, agora estou indo pro casamento, mas se eu permitir, eu vou até voltar um pouquinho atrás, porque para você entender a cabeça da Sky One, por que a gente chegou na Advent. Sky One sempre foi muito pé no chão em relação aos investidores. A gente sempre procurou o investidor certo para aquele ciclo certo, momento, né? Um cheque certo. A própria Advent, ela vem falando com a gente já há alguns bons anos, que é uma característica dela de pegar a empresa e ir acompanhando. Então, tudo que você está falando que vai fazer, ele vai anotando e fica muito fácil decidir lá na frente. E a gente teve a oportunidade de trazê-los ali em 24, mas ainda não era a hora, porque eles são um fundo muito grande, com um cheque muito grande, para uma gestão e uma maturidade certa da empresa. Eu acho que foi super acertado, isso é conhecido pelo nosso lado, pelo lado deles. E o que a gente entendeu na Advent? Qual que era o nosso momento? Sky One, com 500 colaboradores, em 35 países, 25 mil clientes, a gente estava buscando um fundo maior para aprender truque novo. E é um pouquinho do que a gente está buscando com eles aqui. Não só o cheque maior, mas também um expertise novo. E daí 2 coisas da tese principal aqui. O primeiro é o nosso crescimento orgânico, como é que a gente acelerava esse crescimento orgânico, seja aqui no Brasil ou seja na expansão internacional, naquele modelo que a gente já conhece. Vão contratar gente, vão botar cobertura na ponta, vão trazer mais canal, vão trazer mais clientes nessas 2 grandes frentes, canal direto e indireto. Tá bom. E uma outra que a gente ensaiou nos últimos 2, 3 anos, que é o crescimento inorgânico. Nós fizemos 3 compras nos últimos 2 anos. Sim. Foram super boas e a gente entendeu que a gente tinha que fazer compras maiores para ser mais relevantes. E aqui entra um papel bem importante da Advent, que são grandes investidores, conhecem muito e estão ajudando a gente nesse mercado, não só na prospecção, mas também com modelagem e trazer essas empresas maiores. E eu brinco que assim, a compra é só o primeiro estágio, né? Depois a integração é o que vai definir o sucesso. Total. Né? E o tamanho da tira e do ROI que a gente vai ter ali, ou da destruição do ativo. E até foi um congresso da BVCap, acho que uns dois anos atrás, estava o pessoal da Advent e é o lema do M&A, né? A única coisa que você controla é o preço de entrada, né? Exatamente. O preço que você paga no começo, e se você entra errado, já era. Já vai dar errado, aí você já começou errado, mas tem uma variável muito grande depois de como é que você se apropria disso, das sinergias, dos modelos, do cross-sell. E a Advent vem ajudar a gente nisso, então não só no modelo que ele chegou pra gente, vai ajudar nessa tese, e aí muita coisa está mudando, então a própria gestão, a empresa está sendo preparada para o futuro, para novas oportunidades, tá? Esses caras trazem muita oportunidade pra gente. Agora, o mais legal, eles são um fundo internacional, global, sei lá, tem centenas de companhias investidas, de tecnologia ou não, mas eles conhecem muito o Brasil. Isso pra gente é muito importante. Hoje, 80% do faturamento ainda está aqui. Tá. Então, como você falou, eles foram um dos primeiros investidores da TOTUS lá atrás até o IPO. Então, eles conhecem o mercado brasileiro, né? O cliente brasileiro, as particularidades, os desafios que a gente tem, né? De
toma inflação, de juros altos, e PIB vai, FX, né? Eleição, agora câmbio caindo. Câmbio subindo. Subindo. Não sei que horas são agora. O câmbio, não sei se tá subindo ou se tá caindo, né? Tem investidor internacional com o selo que eles têm, mas com esse conhecimento local, puta, a gente tá super feliz, a gente acha que a gente acertou ali. Pessoas super inteligentes no dia a dia. Isso é muito importante, né? Quer dizer, é brincadeira, né? Todo mundo quer dinheiro, mas tem que ser o dinheiro. Quer dizer, dinheiro acho que todo mundo tem, né? Assim, por mais que inverno ou oscilações, dinheiro existe, né? O dinheiro tá aí no mercado. A gente vai ter IPO de OpenAI, IPO da Anthropic e SpaceX ao mesmo tempo, cada uma valendo $1 trilhão e todo mundo, beleza, todo mundo quer isso porque tem dinheiro no mercado. O negócio, então o dinheiro é commodity, né? Vamos dizer de uma certa forma. O negócio é você tem que achar os caras certos, o cara certo para te entregar o dinheiro, né? E ainda mais pro estágio que a gente tá, né? Eu acho que o estágio do IPO, lá sim, acho que começa a ficar mais comoditizado, porque capital por capital vai pulverizar o capital. O estágio que a gente tá ainda não, a gente ainda tá numa construção muito forte de compra de empresa, time, expansão internacional, acesso que a gente eventualmente vai precisar para novos investidores, e a gente conta muito com eles, e realmente eles têm uma reputação super boa. Então, assim, os canais que eles têm abrido pra gente, ou mesmo o próprio selo que traz uma reputação e a gente se apropria um pouco disso, tem sido super bacana. Então, só indo na frente um pouco, então, o que é essa Sky One que vocês querem construir? Qual que é a empresa? O que você enxerga? O que vocês estão enxergando de... não sei se é endgame ou se é o jogo lá da frente. Não, acho que não. A nossa cabeça é construir uma empresa que se perpetua no tempo. Acho que a gente sempre teve isso. O Sky One está com 12 anos agora e as rodadas, elas sempre foram gasolina para a gente crescer mais rápido, né? Eu acho que aqui é um jogo infinito, sabe? Não tem endgame, né? Assim, o pessoal fala, mas meu objetivo é chegar no IPO. O IPO é mais um estágio, né? Mais uma forma de financiamento para essa empresa se perpetuar. O que vão e voltam são os sócios, os fundadores, os gestores, os executivos, e a empresa tem que ser construída à prova deles, inclusive, né? Que é um pouco do que a gente segue ali. Então, tá muito claro pra gente a empresa tem que existir apesar deles. Então, e aí eu brinco, né? Mas você é o CEO da Sky One? Não sou não, eu estou. E isso a gente leva muito a sério aqui, né? Porque daqui a pouco vai ter alguém melhor e vai. A única certeza que a gente tem é que vai ter. Se vai ser daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, acho que as coisas vão se definir ali, né? Como é que a gente vai carregar. Mas assim, qual que é o grande objetivo de um fundo? Primeiro, crescimento. Crescer 1, 2, 3, 5, 10 vezes no menor período de tempo. Acho que esse é o grande objetivo que a gente tem ali. Legal. E junto com isso vem a empresa muito organizada, com a governança, uma empresa lucrativa e correndo as mudanças do mercado, porque a gente nasce com uma tese 12 anos atrás de ajudar as empresas a migrar suas aplicações para cloud, se apropriarem disso e aumentar sua produtividade. 12 anos depois, apesar de a gente ter 70% dos workloads ainda on-premise, é quase que uma tecnologia antiga, se parar pra ver, né? É impressionante. Fui pro Vale agora, fiquei uma semana no Vale, e cara, cloud acabou, assim, cloud SaaS é anos 2000, né, praticamente a internet, acabou, ninguém fala mais disso, né. A do AI, e daí onde é que se apropria disso? Eu acho que onde é que tá a transformação da empresa e assim, a habilidade dos fundadores, dos investidores, é de ir acompanhando e transformando, modernizando a empresa, que cada vez mais rápido você vai ter que acontecer. Um ciclo de 12 anos pode ser curto, mas parece até longo, e as coisas vão acontecer muito mais rápido a partir de agora. Agora, aqui a gente tem que ter um pouquinho de sorte também, porque para você se apropriar de inteligência artificial, você precisa estar em cloud, você precisa ter dados organizados, conectados, senão eles ficam descontextualizados, senão vira um copiloto como o ChatGPT, o Gemini, que já é incrível. E aí a gente está em toda essa jornada do cliente falando, você tem que vir para a cloud para chegar no AI. Né? E a conversa sexy hoje com os nossos clientes é AI, todo mundo só quer saber de AI. Pois é. A hora que você abre a caixa de Pandora, você percebe que está on-premise ainda. Então, acho que esse é um pouco do modelo. É o 70%. Então, isso é um paradoxo, né? É meio paradoxal e aí como é que vocês lidam com isso até? Porque se 70% das empresas não migraram, mas todo mundo quer ir para IA, né? Você tem que atualizar ali sua proposta para não, a gente não é mais migração para cloud, a gente é migração para IA. Como é que você balança? Tem um boom de demanda aqui, né? E é engraçado que o papo sexy é de AI,
mas a maior parte deles acaba no, então tá bom, vamos ajustar a sua infraestrutura, vamos reconectar seus dados, deixa eu te levar para AI. Ah, mas a gente precisa de um MVP de AI para provar. Então, um caso de uso a gente se apropria aqui. Puta, vamos pegar lá seu CRM, vamos criar um SDR virtual, mas é muito mais que isso. E o que a gente estava falando não é só sobre tecnologia, aqui a gente está falando sobre pessoas. Então a gente precisa trocar, a cultura da empresa precisa trocar. A gente tem falado muito sobre isso. Não adianta um lampejo do CEO que estava no final de semana com o dono da outra empresa aqui, e daí todo mundo mente um pouco, né? Sua empresa tem AI, não, a minha tem tudo. Mentira, né? Só que ele sai com aquela sensação e na segunda-feira, né? Gente, precisamos fazer AI aqui, e não é assim, né? Ele precisa culturar a empresa inteira, porque a empresa é feita de pessoas, né? E se você não tiver preparando essas pessoas, cara, você vai se frustrar. Que boas empresas estão acontecendo isso, né? Estão se frustrando, gastando muito dinheiro, porque não estão preparando a base. Então a gente está muito posicionado aqui em ajudar nesse aculturamento também, né? Legal. Até dos projetos que vocês têm feito, quais são as principais dificuldades ou quais são os principais problemas de adoção de AI das empresas? Tirando pessoas e aculturamento, que eu acho que é o principal, né, e que a gente chama hoje de letramento de AI, a gente está atuando muito em cima disso. Por exemplo, a gente montou uma área de educação aqui dentro, que legal. De builders, não só de técnicos, mas também como analistas de negócio, que vão ser os novos técnicos. Para a empresa ou para o mercado? Para o mercado, para o cliente. Uma plataforma aberta de academia mesmo, de preparar isso, de como é que a gente prepara os nossos clientes para adotarem AI. Daí, desde fundamento até depois de como é que você aplica, cria os seus agentes, etc. Né? A gente tem ajudado muito em cima disso. Mas o segundo ponto, com certeza, são dados, porque na nossa crença aqui, para você criar os agentes autônomos, eles precisam ter dados de qualidade. E onde estão os dados hoje? Misturados entre o RP, entre o CRM, entre o WMS e mais um monte de planilha. Então, essa fundação tem que ser muito bem feita para aí sim os agentes começarem a substituir as tarefas rotineiras do dia a dia e daí se apropriar de produtividade. Porque, e a gente brinca muito, utilizar um chat GPT é ótimo e você deve abusar disso. Mas não é só isso, é muito mais. É criar agentes autônomos que vão substituir processos inteiros ali da cadeia produtiva, né? E a história é a seguinte, se você não fizer, alguém vai fazer. Então, você pega os países lá de fora, e com essa concorrência global que a gente tem, cara, se você não tiver isso, você vai ficar para trás. E daí, mas a beleza, talvez, em ciclos tecnológicos, é que a gente tem acesso à mesma tecnologia que uma empresa americana tem, simultaneamente. Então, isso não tem desculpa. Né? Isso eu acho que é o mais louco e o que dá mais, abre mais campo, mais oportunidade nesse momento, né? Se as plataformas estão disponíveis e ao mesmo tempo para todo mundo, né? A Trop acabou de lançar o 4.8. Porra, ao mesmo tempo, todo mundo tem o 4.8, né? Não tem uma vantagem, o cara dos Estados Unidos 3 meses, 6 meses, as coisas que a gente conhecia do mercado de tecnologia do passado, que demorava 2, 3 anos para vir. Não, a onda é imediata e tá todo mundo... Uma máquina que tinha que fazer. Hoje você dá um clique e um cartão de crédito para acessar a mesma tecnologia. E da onde tá? É o mindset das empresas. A gente tem batido muito nisso, que essa onda a gente não poderia perder como país. Vai ser extremamente perigoso a gente como país ficar longe, porque AI é aumento de produtividade, tá todo mundo apostando nisso, né? Os caras não são malucos, estão investindo bilhões de dólares aqui para aumentar a produtividade, ter esse retorno ali na frente, né? Então acho que esse é um pouco da mudança aí. Legal. Aí voltando então um pouco de SkyOne mesmo, né? 400 bilhões de faturamento, de receita, né? Crescimento... já tá quase 500. Olha, isso 6 meses atrás. Olha só. Estão crescendo bem ali. Já é breaking news aí, já tá... Então, isso foi 25, então. 25 fechou em 400. Exato. Então, hoje... então, esse quase 500 é o que vocês tinham planejado já para meio do ano? Meta é crescer 40%. Então, estamos bem próximo da meta. Acho que tem um H2 mais forte, né? A gente separa H1 e H2. H2 sempre cresce mesmo mais. Com Copa e depois eleições... Estamos fazendo de conta que isso não existe. Porque o que a gente não controla tá dado. Então, não adianta sofrer. Todo mundo vai ter eleição, né, pela frente. Todo mundo vai ter Copa do Mundo. Então, acho que isso não controla. Mas sim, vai ser desafiador. Mas estamos otimistas. Mas de onde vem isso? De onde que vem? Pô, de 400 para 40% a mais é complicado. Eu acho que a competição somos nós com nós mesmos. Porque se você olhar o mercado de cloud,
não sei se a gente chega a 1 dígito de market share. Se você olhar o mercado Sim. de AI, a gente não chega a 0,0 alguma coisa. Então, assim, é um mercado tão maior do que a gente consegue atingir, que a limitação é sempre a gente, aquela velocidade gravitacional que só não pode quebrar a máquina, que é trazer as pessoas, corrigir os processos, ter a governança dentro das margens corretas. Então, a disputa é muito mais a gente com a gente mesmo. E olhando para dentro de casa, também tem o nosso aumento de produtividade, que a gente precisa ir cada vez mais forte ali. Então, você pega, a gente tem uns 520 colaboradores hoje. 2024, a gente fechou com uns 480. A gente rodou praticamente 25 inteiro, com baita num crescimento, e abriu 426, investindo principalmente no time de vendas. Então também tem um ganho de escala exponencial ali, de produtividade que a gente coloca para poder escalar sem ter o gargalo de trazer gente, preparar, treinar e todas essas amarras que a gente tem ali. Então a gente também está usando isso dentro de casa. Né? Então, eu tô usando isso dentro de casa, desses 520 aí, dá para chegar o quê? Uns 400 de novo, voltar? Não? Eu acho que não diminui. Com o crescimento que a gente tem, eu acho que é ser desproporcional. Eu acho que a receita tem que crescer, e essa é a tese, né, dos investimentos que a gente faz. Eu acho que é descalibrar no começo para crescer rápido, depois vir diluindo esse custo e se tornar uma empresa lucrativa e dar o retorno para o investidor, para os acionistas de uma forma geral. Né? É porque, não sei, você vai embarcar na minha provocação, mas a onda de demissões parece meio que essa onda de demissões por causa de IA, usar a IA como justificativa para demissão me parece um pouco conveniente demais. Eu não acho que é isso, Gustavo. Assim, eu acho que essas empresas cresceram demais. Assim, a gente tá falando das grandes, tem 200 mil funcionários. Né? Cara, não, honestamente, eu acho absurdo. Quando você olha para o Google, olha para o Facebook, é que o Google Facebook agora já tá a meta já tá com 80, 70 mil, alguma coisa assim. Mas, cara, se o cara é o supra-sumo da tecnologia e tem 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, fala, não tem alguma coisa estranha aí, né? Margem muito alta, crescimento acelerado assim, desordenado. Quanto lado. E daí você pega, a gente tem amigos aí nessas multinacionais, os caras brincam, porque tem área que você nem sabe o que faz, tem área sobrepondo área e tá ali dentro, né? E os processos de demissão nessas multinacionais, essas big techs, são super complexos, assim. Você não demite alguém por baixa performance no final do quarto. Tem lá aqueles processos que se fazem e tal. Então acho que o layoff são ajustes que eles estão fazendo. Óbvio que a AI vai impactar muito, mas acho que ele está servindo mais de pano de fundo. Mas já era alguma coisa movimentos necessários, necessário, né? De ajuste, como sempre é, né? E assim, a minha opinião, a gente está aqui no meio de 2026, vai ter bem mais. E daí talvez por motivo da AI. Porque assim, é brutal o aumento de produtividade que você tem ali, né? Mas aí você fala de aumentar time de vendas, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão enxergando vendas, mas uma coisa curiosa é, outro dia eu estava fuçando no site da Anthropic e vi lá que eles estavam, que acho que, agora não tá me fugindo o número, mas Anthropic, dona do Claude, 130 vagas de vendas. Muito louco, né? Pensar assim. Ué, mas tem um monte de guru vendendo aí SDR e que vai vender para você. Mas uma coisa não compete com a outra, porque quando você fala de AI, você não fala de uma disrupção e substituição total, você fala de melhorar o processo. Então, tarefas repetitivas, vou dar exemplos muito besta aqui, mas todo o processo de qualificação do cliente que entra aqui, ele é todo feito via agentes. Chega na mão do SDR, o agendamento, chega na mão do vendedor, já tudo que ele tem do cliente, o que ele deveria falar, então você passa a ter pessoas super produtivas, vendedores super produtivos. A gente contratou 60 pessoas nos últimos 6 meses aqui, só na área de vendas. Deveria ser muito mais pelo que a gente está mirando. Então você tem uma produtividade muito grande já dentro dessas pessoas, o processo de onboarding, treinamento, e muita coisa para fazer. Se não fosse IA, ou se não fosse essas mídias, sei lá, 60 seria quanto? 100? 100, 120 pelo menos. E aí é um risco grande para a empresa. Sabe por quê? Porque você não tem essas 120 pessoas preparadas para trabalhar na sua empresa. E daí é que você gera aquele baita inflação, e daí você começa a segurar o crescimento da empresa por falta de recurso humano. E na prática é isso. Você pegar o mercado brasileiro hoje de tecnologia, principalmente em vendas, você não tem gente boa disponível. É um rouba-monte de um lado para o outro ali, né? E a pergunta é interessante. As pessoas já tá em algum lugar, você vai ter que... Você vai ter que tirar de lá, não tem ninguém disponível esperando para ser contratado, né? Então acho que essa é a verdade. Então assim, a produtividade ele vem para isso também. Agora, interessante você falou, mas o Anthropic tem lá centenas de pessoas. Tem, porque a tecnologia ela tá tão mais complexa, avançada, que você precisa traduzir isso para o mercado.
Porque a gente está vendendo para o supermercado, para a farmácia, para a indústria, que são empresas muito menos maduras do ponto de vista de tecnologia. Então, acho que serve um humano. Ele não está pronto para ter essa jornada digital, de ele entra lá, compra, vê, faz, entende, passa o cartão de crédito e consome. Por isso que eu acho que ainda tem esse papel de vendas, de estar lá, que no final é confiança, né? Então, eu tô lá, né, vendendo pro Gustavo, ele não tá entendendo quase nada que eu tô falando, né? Se fosse um dono de uma empresa qualquer normal, mas ele confia na reputação da empresa, né, para levar isso para a empresa dele. Então, acho que é um pouco do nosso papel de simplificar toda essa complexidade tecnológica. Legal. Agora fala um pouquinho de disciplina de vendas mesmo. Como que vocês têm visto, como que você tem trabalhado, o que você tem mudado, ou qual que é metodologia, filosofia de vendas da SkyOne, até olhando para o passado, né, dos últimos anos, ou, sei lá, essa primeira década, esses 20 anos de cloud e SaaS, foi muito, cara, bota dinheiro em mídia paga, né, digital ali, para ver o que você consegue, né, minha provocação, brincadeira, do programa de transferência de renda para Google e para Meta, taca dinheiro, né, entrega dinheiro para eles e eles te entregam alguma coisa. Hoje já tá mais complicado, já tá mais difícil. O que vocês têm trabalhado de diferentes canais? Qual que é a filosofia de vendas da SkyOne? Então, isso é interessante porque isso muda muito, né? Então, uma certeza que a gente sempre teve, a convicção lá atrás, que a gente tinha que ser dono do canal de venda que a gente tinha. Então, assim, eu lembro, eu tenho uma história bem rápida aqui, que o primeiro pitch que eu fiz para um investidor lá atrás, há 12 anos atrás, procurando um investidor anjo, meu deck era todinho apoiado em mídia paga. Então falou, ó, eu boto aqui R$1.000, vai sair R$10.000, olha que bonito, né? Na minha inocência da época, né? Onde, se eu botar 1 milhão, imagina quanto que vai sair lá, né? E a verdade é que você concorre com você mesmo, e esses números, eles vêm falando, você tem um modelo de negócio apoiado em mídia paga, é o pior, né, possível, né? E aí a gente decidiu ter o canal proprietário, daí a gente decidiu 2 caminhos aqui. Um era ter um canal de distribuição, são as empresas de software, então a gente bate na empresa de software, leva tecnologia, homologa e ajuda eles a venderem para os clientes dele, então a gente tem um modelo indireto que é quase 50% do nosso modelo hoje, e tem um canal direto e direto no cliente, né? Óbvio que a gente tem mídia paga, tem digital, tem todas aquelas coisas lá, mas aqui o modelo, lá atrás já foi do Predictable Revenue, que também mudou, né? Sim. Cansou, né, esse modelo. Eu tive uma conversa com o Errol Ross, acho que uns 2 anos lá no Startup Summit lá em Floripa, e eu perguntei pra ele, tá, e agora? E depois? Ele mesmo tava meio assim, não, mas veja bem, ele tava fazendo alguma atualização, ele ia fazer alguma atualização. Porque os canais vão vencendo, né? Eu vou te dar um exemplo fácil aqui. Cara, antigamente a gente respondia e-mail, né? A gente lia e-mail, respondia e-mail. Depois virou o LinkedIn. Eu lembro quando a gente começou a SkyOne, o nosso grande acesso era via LinkedIn. As pessoas liam. Hoje eu não consigo mais ler meu LinkedIn de tanta notícia que chega, tanto e-mail que aparece lá. Então os canais vão se esgotando. Eu diria que o da vez agora é evento de relacionamento. É o presencial. Lembra que tinha acabado na pandemia? Agora voltou. Agora todo mundo quer se reunir lá no South Summit, no Web Summit, quer que seja, nos eventos. A gente faz muito evento de relacionamento aqui, muito evento de experiência, traz um chefe diferente e tal. Então, é isso. Mas isso não é para sempre. Cara, nos próximos 2 anos vai se esgotar, cansa e volta lá pro digital de novo. Então, a gente vai sempre procurando esses caminhos e vai se renovando ali. Ah, legal. Não, então ter essa sagacidade, vamos dizer assim, de entender e buscar diferentes canais dependendo do momento, né? Então, é isso, ficar olhando o que tá esgotando ou o que tá em excesso e procurar coisas novas. E ser proprietário do canal. Então, acho que a gente deu 2 exemplos aqui. Mídia paga. É um que você não é dono. Se amanhã sair de $1 o clique para $10, acaba o seu LTV CAC ali, seu modelo acabou. Outro, às vezes está nos grandes players, né? Tem muita gente que gruda lá num grande player, tá? E vai pegando os clientes. Isso também muda. Ele muda o modelo de comissionamento, muda o country manager, muda o queridinho lá dentro. A gente nunca se apropriou disso. Então a gente sempre buscou ser o dono do canal, né? Ser proprietário dele. Legal, boa. Aí você falou um pouco de internacionalização também. Como é que tá isso? Em que pé que tá isso? Boa. Então, uma coisa interessante, né? Porque assim, esse foi um dilema que a gente teve aqui em 2016. São quase 10 anos atrás. Que tem aqueles 2 grandes caminhos, né? A empresa nasce para ser global, naquela ambição global, né? E tem investidor que adora esse discurso, e tem investidor que odeia. Falou, imagina, cara, você tem que olhar o tamanho do mercado local, o que você vai fazer lá fora? É distração.
custa muito mais caro, então assim, não tem receita pronta. A gente teve uma oportunidade em 2016 de fazer as primeiras vendas fora. Então a gente estava lá no modelo junto com a AWS na época, no modelo de aplicação SAP, a gente foi convidado para ir no evento na Alemanha e nos Estados Unidos, e ousadamente a gente foi, e sim, aconteceu. E deu certo. Fomos lá, pegamos alguns canais, então a gente vende para clientes fora do Brasil desde 2016, mesmo sem tendo uma receita, mas provavelmente incipiente total naquele modelo. Mas assim, como não tem receita, acabou dando certo. Hoje representa mais de 15% das vendas, tá? A gente tem centenas de clientes fora, dezenas de canais, e mais importante que isso, não só uma relevância ali, mas acho que um ponto de partida para a gente poder crescer e assim, um aprendizado enorme. De ter billing local, de ter lá todos os modelos de tributação entre as subsidiárias que a gente tem, ter colaboradores fora do Brasil. Né? Isso que eu ia te perguntar. Inclusive com operação, vocês têm gente... Muito comercial, né? Hoje a gente tem pessoas em 5 países. A gente tem clientes em 35 e tem pessoas em 5. Só o modelo de venda, só esse go-to-market avançado que a gente tem ali. O resto é tudo entregue por aqui em 3 idiomas, 24/7. Então, esse é um pouco do que a gente aprendeu ali. E agora, uma opção, você imagina, né? Com sócio internacional, olhando mais para frente, assim, com muito pé no chão, a gente sabe que a gente tem um caminho enorme para percorrer aqui no Brasil, e assim, boa parte dos esforços estão aqui, mas sim plantando algumas sementinhas nos próximos anos, a gente poder ir forte lá para fora também. Para quem pensa em internacionalizar ou está dando esses primeiros passos, o que você recomenda? Precisa aquele velho dilema, vou me estabelecer primeiro aqui no Brasil e depois eu escalo, ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? O que você recomenda? Tem caso e caso, né? Primeiro, a gente teve um sponsor muito grande, foi uma Big Tech que levou a gente lá para fora, então acho que ajudou, boa parte dos investimentos eles trouxeram. E o segundo, que eu acho que é super decisivo, é quando o seu produto tá pronto para rodar fora. No nosso caso, por exemplo, ele não precisa de localização. Eu não preciso localizar para cada país. É o mesmo produto, só traduzido, eu vendo ele para qualquer país do mundo. Diferente da maior parte das aplicações, que está lá conectado com os players locais, a legislação, uma série de coisas. Então isso para a gente também foi um fator decisivo de ser o mesmo produto, a mesma abordagem, então já bem globalizado ali. Então é mais fácil. Super mais fácil. Eu diria que se não fosse isso, a gente não deveria ter ido ou teria dado errado, com certeza. E aí esse 15% nos próximos anos deve chegar a quanto? O que você... A meta é que a gente chegue pelo menos a 30% nos próximos 3 anos. Porra, dobrar em 3 anos? Dobrar dentro da proporção de crescimento que a gente já tem, né? Então tem um esforço desproporcional aqui dessa base. Em termos de receita, porque vocês vão crescer junto, não é só dobrar, né? Exatamente. Legal. Mas e nesse momento que você tem também todo esse crescimento de agentes e de tudo mais, e que, teoricamente, né, a gente falou de SaaS Apocalypse e tal, e migração, também, teoricamente, você vai lá, delega para um agente, ou, né, todas essas conexões, eles conectam via MCP, tal, o agente faria o que a SkyOne faz, não? Mais ou menos. Obviamente que as coisas estão sendo muito mais facilitadas e a gente está se apropriando disso, e os clientes também poderiam. É que essas coisas, elas passam a ser tão complexas, e no nicho de mercado que a gente está, a questão das PMEs, não das microempresas, né? A gente fala PME, o pessoal confunde, mas são empresas de 50 milhões a 4, 5 bi. A gente orbita muito aqui. Aqui a maturidade dos clientes é muito baixa, deles fazerem sozinho e tal. Acho que isso está mais colocado no enterprise. Então a gente facilita muito a jornada desse cliente de migração para a nuvem, e agora é bem mais complexo, né? Porque tem a conexão dos dados, das aplicações e a criação dos agentes. É um pouco de como a gente vê aqui. E a gente está vivendo uma nova mudança de novo, que é a mudança do SaaS. Sim. Que na nossa visão, as empresas não vão deixar de usar as aplicações. O que vai acontecer é que elas vão mudar o modelo de negócio. Então, aquela aplicação SaaS que a gente tinha 50 usuários rodando dentro da empresa, muito provavelmente ele vai passar a ter 15 usuários. E você vai ter 35 agentes colaborando diretamente nas APIs. Ok. E essa transformação que as empresas de software estão passando, mais ou menos como eles vendiam licença e mudou para o SaaS que mensalizou, essa receita ele vai mexer de novo. Agora, o potencial de aumentar muito, porque a partir do momento que essas empresas vão vender os agentes, eles vão sair de um seat ali de R$150 usuário, R$200 usuário, para 2.000 do agente.
Então, um mercado gigantesco está se conectando aqui. Ele vai tributar aqui para você conectar nos dados. Tá. Então, tem uma oportunidade colocada aqui que não todo mundo viu ainda, mas os grandes players já estão de olho nisso. Tá. A própria Salesforce já Pô, viu virou que vai... Agent Force, né? Já virou Agent Force. Ele falou, cara, tá bom, o usuário, quem quiser contratar pode usar, mas agora aqui, ó, conecta nas minhas APIs, tem aqui nos meus agentes, você vai pagar pela conexão de dados, então já está se adaptando. Por que a ação cai? Porque no primeiro momento a receita vai cair, e tem muita dúvida, né, pairando aqui sobre quem vão ser os vencedores. Mas você vai acessar um mercado 10 vezes maior que o SaaS, que é o mercado de task, o mercado de gente, de mão de obra, de produtividade ali, né? Então a gente está muito conectado nisso e levando isso para as empresas de software, né? Quem sair na frente é que vai ganhar boa parte do mercado ali. Interessante, eu não tinha pensado dessa perspectiva. Para mim, o agente custaria menos do que o assento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está substituindo os SDRs. Tá. Vamos dizer que cada SDR custa para a empresa, com cadeira, computador, internet, todos os salários, tudo aqui, R$5.000. Esse agente não vai custar R$200. Ele vai custar R$1.000, ainda mais baseado nos tokens que a gente tem. Tá. Qual a vantagem desse agente? Eu posso ter posso ter 10, ele pode trabalhar em todos os idiomas disponíveis, 24/7, sem pagar hora extra. Então, acho que isso é produtividade, né? De como que você vai fazer isso. Agora, se deixou ele pagar uma licença de Salesforce de R$150, ele tá pagando um agente porque ele tem ROI para isso, né? Tá. Isso eu não estou dizendo que é lucratividade, porque os tokens não são baratos e estão ficando mais caros. Isso. Vai todo mundo ajustar. Exato. Essa história do tokens que você brincou. Esse é o ponto, agora é o token, né? E você brincou que a mídia paga era um dos, né, um dos grandes consumidores de caixa dentro da empresa, depois passou a ser cloud, e você vai ter um grande sócio aqui, que é o dono da AI. Que é o dono da AI. E está concentrado nos players que a gente já sabe, né? Um outro chinês e o resto tudo americano ali. Então a gente já sabe para onde que a gente vai ter que mandar dinheiro no futuro. só muda o bolso, né? Só muda o bolso. Então, essa questão dos tokens, eu acho que é o ponto... É um ponto importante que agora que as pessoas... Quer dizer, agora, né? 3 anos depois da onda da AI generativa, que tá todo mundo começando a olhar e entender o tamanho do buraco, né? Né, tem empresa aí falando que gastou milhões e isso é uma oportunidade enorme. Você lembra em cloud também tinha essa mesma história, né? O cara migrou para cloud, achou que era $50.000, gastou 300, porque cada clique que você dá é um centavo, é $1, e esse negócio vai indo. Token, mesma coisa, você disponibilizar para todo mundo ilimitado, o cara começa a passar arquivo, imagem lá dentro, ele consome milhares ou milhões de tokens ali. E onde está a oportunidade? Cara, criar uma plataforma onde você começa a regular toda a parte de governança, de consumo, do que você pode, o que não pode, quais são os dados que contextualizam, isso a gente está muito inserido, né? Então, o Ricardo é um usuário do financeiro. Eu, ao conversar com a minha LLM, eu poderia contextualizar o meu DRE, meu balanço. Já está pronto, né? Só para o Ricardo. O Gustavo é o cara de vendas. Ele não vai ter acesso ao DRE da empresa, eventualmente, mas ele vai ter acesso ao CRM, às propostas, ao histórico. Então, tudo que você colabora ali, você vai estar contextualizado. Mas se é governança, separação, isso é oportunidade. Tá. E aí tem uma coisa legal, que é como você consome de forma otimizada os tokens. Então a própria plataforma, antes do chat que você coloca ali, consegue filtrar, consegue fazer uma pesquisa na sua base privada, para depois colaborar com o token. Então acho que tem boas sacadas aqui, que eu chamo de oportunidade para o futuro. Então essa orquestração, essa arquitetura... voltando ao ponto que você falou até no começo, dos dados, né? Ter os dados organizados, ter tudo certinho, porque aí você consegue fazer essa orquestração e diminuir, não ficar dependente do... Eu vou dar uma outra dica, por exemplo. Você pode ter multi-LLM. Então, dependendo da pergunta, do propósito que você tem, você pode ir para OpenAI, você pode ir para Anthropic, você pode ir para um Llama, que é open source, que é uma fração do preço que você tem lá. Então, acho que essa inteligência aqui é que vai drivar a eficiência do consumo de tokens. Legal. Mas eu acho que a gente está no estágio anterior ainda, que é de implementar os casos de uso, depois a gente vai para essa de otimização, né? Então, acho que essa é um pouco da jornada. Uma pergunta que tá na minha cabeça nos últimos tempos é, se as plataformas são disponíveis e nivelam o jogo e todo mundo pode fazer, quem ganha? Ou como que você ganha? Eu acho sim, eu acho que tem vários fatores aqui, né? Eu acho que assim, primeiro é de velocidade, eu acho que se tudo é comoditizado, velocidade não é. Quão mais rápido você vai chegar nesse objetivo. E essa velocidade está muito definida enquanto você está organizado, enquanto que a sua empresa está disposta a mudar essa cultura para ser uma AI native. E eu acho que esse é o grande desafio das empresas aqui. E daí a gente está até falando um pouquinho, eu acho que tem 3 tipos de empresas, não é nem para o futuro, os próximos 3 anos. As que vão morrer,
porque não vão se adaptar e vão ficar totalmente obsoletas e não vão ter produtividade para competir. Tem as que vão se transformar, eu acho que são as empresas mais jovens, mais modernas, e vão ter as que vão nascer AI native, vão tomar boa parte desse mercado. Né? Você nasce sem ter que defender o que você já está fazendo hoje. Né? Porque a discussão hoje dentro das empresas tradicionais, você está falando de AI, mas o cara está preocupado em vender, está preocupado com a Copa, com a eleição, com o câmbio, com a entrega, com a logística. Né? Então, acho que é uma competição com o dia a dia aqui super importante, mas que os visionários vão conseguir fazer um dual track aqui, mas muita empresa vai ficar no meio do caminho. Né? Uhum. Então, e aí, além da velocidade, o que tem mais? Ou velocidade já é essa a resposta? E eu acho que é a coragem dos líderes realmente implementarem dentro de casa, cara. E isso dói. Acho que isso custa. Eu acho que mudança de cultura, reskilling de pessoas, ele é doloroso e requer coragem aqui. Uhum. Então, isso não é para todas as empresas. Então... Porque é aquele negócio, né? Do time que tá ganhando não se mexe, né? Tem muito disso, só que tem um negócio. Você não vai esperar 15, 20 anos para perceber que você perdeu esse mercado que você está perdendo. Isso vai acontecer muito rápido, né, nos próximos ciclos. Agora, a brincadeira que eu faço muito aqui dentro de casa, isso é com o que a gente consegue ver hoje, junho, né, de 2026. O que isso aqui vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano? Eu não consigo nem imaginar. A única certeza que a gente tem é que vai ser disruptivo. Então, acho que... 3 anos, olha o que aconteceu E daqui é exponencial. Ele não é gradual, né? Ele é exponencial. Nos próximos 6 anos, viu o anúncio da NVIDIA com chip para PC. Sim. Para processamento de agente local. Isso foi lançado hoje. Isso não existia 1 mês atrás, né? Então, muita coisa acontecendo, né? Não, é verdade. E a NVIDIA é um belo exemplo de como que o negócio vira, né? Era empresa de chip de placa de vídeo, desenvolveu uma plataforma de software para placa de vídeo, aí foi para o data center, sempre tentou, eu lembro, cheguei a entrevistar o Jensen lá atrás, 2010, 2011 e tal, eles tentaram ir para o mundo do smartphone, quando o smartphone tava, né, era a grande plataforma ali, não conseguiram, mas a plataforma de high performance computing trouxe eles até aqui, e agora eles conseguem entrar na computação da CPU, na computação pessoal, que era uma grande revolução dos últimos 25 anos, né? O que mudou disruptivo de lá para cá? Nada. Acho que agora vai mudar e vai dar acesso a muito processamento local. Eles estão falando que é aquele processamento ultra privado. Né? É o meu computador pessoal, com as minhas senhas, com a minha senha do banco, fazendo as minhas operações pessoais, com o meu certificado digital, que eventualmente não gostaria de levar para o cloud computing expor. Que é a grande questão. Ele vai ser o meu grande agente pessoal, dentro do meu bolso, talvez, aqui, né? Ou dentro da minha mochila. Então, acho que essa é outra disrupção que está acontecendo no mercado. Mas esse é o exemplo de como a gente não pode contar com nada disso. Você vê, daqui 6 meses, se a gente sentar aqui de novo, a gente está falando com outra coisa totalmente disruptiva. Vou colocar na agenda aqui para a gente fazer isso. Porque pensa, né? Agora, tem isso, aí tem o Open Clause, quer dizer, então se ele aguenta rodar agente, se ele aguenta rodar o modelo local, ao mesmo tempo, até voltando, ao mesmo tempo que a gente está falando de gastar com as grandes plataformas, você também pode ter internamente rodando todas essas coisas, porque o custo de ter on-prem... De novo, aí volta o paradoxo. O mundo dá voltas, ele volta no mesmo ponto. Volta pro mesmo ponto, cara. E aí? Aí vai ter 70% das empresas fazendo AI on-premise. Eu acho que não, porque eu acho que aqui é um propósito específico de utilização pessoal. Tudo que é para empresa, que é compartilhado, até onde a gente consegue ver hoje, ainda faz muito sentido estar em cloud, né? Acho que processando junto. Agora, muda de novo, né? O que a gente saiu dos mainframes, descentralizou, veio para o servidor dentro de casa, voltou para a cloud, de novo a gente está falando de ter... Agora, ele não está falando de... Não é trivial você ter uma NVIDIA dentro da sua empresa. Não. A gente está falando de um propósito específico de uso pessoal, né? Para um agente pessoal e não processamento geral ali, né? Tá, mas aí, de novo, volta ao ponto de orquestração, política, como que você vai gerenciar, beleza. Se você vai botar essas máquinas na mão de todo mundo, o que o cara vai poder fazer? E no final do dia, né, é sempre TCO, né? Acho que o que justifica é o TCO. Então, se você souber utilizar as LLMs sem fazer nada de CAPEX, de uma forma muito bem utilizada, muito eficiente, combinando uma Anthropic para propósito específico que você precisa, em modelos open source,
cara, você vai ter um TCO super baixo aqui, que provavelmente injustificaria você fazer qualquer CAPEX. Então, assim, a conta é sempre de ROI. Então, assim, eu acho que essa é a conta final que se chega, né? Os fundamentos continuam sendo os mesmos. Sempre passa por isso, né? Acho que sempre justifica qual o modelo mais eficiente, né? Legal. E aí, e nisso, SkyOne continua com oportunidades até... Total. Daí você traz isso pro dia a dia, porque você vê, a gente foi lá pra Lua de novo, né? Tá falando lá do futuro de empresas ultra modernas de utilização. Daí você volta pro dia a dia, como é que a gente simplifica... Foi pra Lua de novo, literalmente, né? Também novo. Artemis. Mas assim, o nosso papel é simplificar toda essa complexidade. O nosso cliente aqui, de novo, que é uma distribuidora, cara, não faz a menor ideia do que tá acontecendo da NVIDIA, do chip e tal. Ele tá preocupado com a operação dele, como é que ele vai ter uma logística mais eficiente, né? Como é que ele faz uma compra mais eficiente? Então, esse é o papel da SkyOne, né? De fazer essa modernização da aplicação, dados e levar ele para esse mundo de AI, mas traduzindo, né? Simplificando toda essa complexidade. Porque o PME, voltando ao ponto, né? O PME é o cara que... o cara que precisa de mais atenção, né? E aí, até voltando a esse ponto da história até de vocês e de mercado. Porque a maioria das empresas começa no PME, no pequeno, escala, cresce, só que o cheque do pequeno fica muito pequeno, o cara quer cheques maiores. Por que vocês se mantêm nessa... Apesar de você estar num PME um pouquinho maior, mas por que você... por sua classificação de PME, não é o PME micro ali, tão pequeno, mas por que vocês se mantêm nessa faixa e não foi para o Enterprise? Primeiro porque eu acho que são operações totalmente distintas. Acho que assim, são máquinas diferentes, são abordagens totalmente diferentes. A gente já percebe a diferença da empresa 50 milhões para 5 bi. Né? E quando você passa 5, vira uma outra história, né? Eu acho que vira uma outra empresa. Como esse mercado ele é grande o suficiente para a gente não se arriscaria nesse momento a montar outros modelos. E quanto maior, mais consultoria você precisa, mais gente especializada, que é o contrário do que a gente acredita. O que a gente gosta é de escala, productização, modelos prontos, casos de uso empacotados, para a gente poder vender na escala. Então aqui a gente é bastante rigoroso de manter em cima de onde está o nosso grande expertise. E esse cara continua sendo dentro dessa revolução toda, de tudo que está acontecendo, a automação, esse cara continua sendo uma oportunidade. Ele continua tendo... eu acho que ainda mais, porque a gente está trazendo coisas bastante complexas e nossa expertise é exatamente essa tradução de coisas complexas para coisas simples. E não é trivial isso, né? Como é que você traduz isso para uma empresa? Você está falando de NVIDIA, de cloud, de token, como é que você traduz isso para uma distribuidora de papel? Então acho que é aqui que a gente trabalha, que é falar a língua dele e mostrar no PNL dele como é que ele vai se apropriar dessa tecnologia. Legal, beleza. A gente estava falando de crescimento, e você falou de crescimento orgânico e inorgânico. Como é que tá esse pipeline? Como é que vocês estão olhando para M&A? Ele está bem grande, inclusive a gente deve concluir uma transação nas próximas semanas, mandaremos lá para vocês, que já vem sendo construído desde 2024 e para o H2 já a gente tem mais... Estão próximo, fazendo que nem Advent, estão perto ali. Acompanhando, fazendo, e para a gente fica muito claro, comprar empresa é tão difícil quanto vender. É o mesmo processo de convencimento e tal, e a gente sabe o quão importante porque é o negócio da vida de algumas pessoas que estão ali, né? Então, são processos mais duradouros de relacionamento, de reputação, de consistência, que é o que a gente tem feito aqui. Então, teremos notícias aí daqui a pouquinho, mas pro H2 com certeza ainda mais. E aí, o propósito principal não é empilhar receita, é trazer gente boa, com boas bases de clientes que a gente possa se apropriar e fazer os cross-sells que a gente precisa no futuro. Porque a base de inteligência artificial, na nossa visão, é dados. Então, quanto mais clientes você tiver, mais base de dados você tiver, mais potencial você tem para levar para o AI. Então a gente está nessa corrida junto com os grandes players aqui. E o que vocês estão procurando? Qual que é o perfil de target, de setores? Principalmente empresas de cloud que fazem coisas parecidas que a gente faz, quanto mais nichada, melhor. E que tenham bons times com clientes com NPS alto. Assim. Então, o que a gente busca? Nesse fit cultural, que é exatamente o que a gente entrega, né? Pessoa boa, que está a fim de crescer, está a fim de fazer, junto com bons clientes que a gente possa se apropriar de um NPS ali, e obviamente depois tem todas as sinergias, sim, né, do próprio M&A,
da própria back-office, etc., da escala que a gente tem e do cross-sell, que eu acho que faz a diferença ali. M&A vocês fazem dentro de casa? Vocês têm uma área de M&A? Como é que Tá seria? dentro de casa, tem uma área de M&A, então tem toda a área de prospecção, negociação, tudo embaixo do CFO, e agora mais recente uma área de integração, que eu acho que é a área mais importante que a gente tem, que pilota essa entrada nas 4, 5 áreas principais que a gente tem ali. Tá. Então eu acho que e aqui que a gente melhorou bastante nos últimos 6 meses. Aprendeu muito ano passado e achamos que estão faixa preta agora para esse ano. Porque é isso, né? Uma vez você toma para dentro, quer dizer, né? Começa a vir voltando à brincadeira de Advent lá, né? De entrar um sócio, cara. Você entra e começa, 6 meses depois, você começa a ver... E ela vem com 3 grandes ativos. O tecnológico, normalmente a gente substitui pelo nosso, e a gente dá um upgrade super legal aqui. Depois a gente fala de clientes e pessoas. Então, se você não souber tratar bem aqui as pessoas que vêm junto com ele e os clientes, daí o ROI que a tira era para ser X, ela vai para dividido por Y ali, né? Então acho que esse é o grande segredo ali dentro de se apropriar disso aqui. Boa, beleza. Brandão, cara, Brandão que todo mundo chama mais de Brandão, né? Cara, obrigado mais uma vez aí pelo tempo, pelo papo. Vamos programar o papo para daqui a 6 meses pra gente ver o que mudou. Que a gente vai poder comparar, né? Então tudo que a gente falou agora, a gente compara com 6 meses, a gente faz um recap ali, fala dos próximos 6 meses. Pô, eu te agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Beleza, valeu. É isso aí, continue acompanhando os podcasts aqui, o podcast. É isso aí, continue acompanhando o podcast MVP toda quarta-feira no YouTube, no Spotify e também nas outras principais plataformas aí de áudio e vídeo, né? Também não só o áudio, mas também em vídeo, com conversas para falar sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia e dos negócios. Até o próximo.